Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. No vídeo de hoje eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais do nosso local de trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa cozinha. Ignorem aqui então, por favor, essa passadeira que está pedindo uma nova. Ela já está bem judiada, mas a gente mantém ela aqui no chão. Minha mãe faz questão que ela fique aqui, porque ajuda bastante a manter a cozinha um pouco mais limpa quando a gente está trabalhando. Ela segura bastante a sujeira, principalmente aqui na área de pia, né, que sempre fica respingando água, e também ali em frente ao fogão, que sempre espirra doce. Então ela segura bastante a sujeira e facilita depois quando a gente vai limpar. Esse pedaço aqui da pia e daquela bancada onde estão as louças ali que eu mostrei para vocês, esse pedaço já existia. Eu comentei em algum vídeo aí para trás que essa nossa cozinha, antes, ela era uma área de churrasqueira que nós adaptamos para poder trabalhar aqui fora com um espaço um pouco maior. Porque quando as encomendas aumentaram, né, a nossa cozinha já não estava mais dando para conciliar as encomendas com a rotina de casa. Então a gente adaptou. Esse pedaço aqui de ardósia, né, dessa pia aqui, já existia. Como estava em bom estado, não fazia sentido a gente quebrar para colocar uma pedra nova. E também, né, sempre a verba curta ali, então a gente preferiu manter o que a gente já tinha em bom estado e a gente adaptou conforme a gente podia quando estava fazendo e fizemos então esse pedacinho novo aqui da bancada. Esse fogão, ele é relativamente novo, porque o fogão que a gente tinha aqui já estava bem velhinho e aí ele deu problema. Na realidade, não foi esse que deu problema um outro que ficava no quintal. E aí esse daqui que a gente tinha na cozinha foi para o lugar do que fica no quintal e a gente comprou esse outro aqui. Aqui na cozinha a gente não tem nada industrial, a gente não tem forno elétrico. O único forno que tem é esse daí mesmo. Esse daqui que eu tô mostrando para vocês é uma churrasqueira e ali do lado é uma chapa. Esses dois itens aqui, a ideia era levá-los lá para cima na arinha de churrasqueira nova que meu pai construiu. Mas como o espaço lá é muito pequeno, não coube. Então elas vão ficar aqui mesmo nesse cantinho como elas estão aí, que eu tô mostrando para vocês. A ideia era tirá-las daí e ou colocar uma outra geladeira nesse canto ou então aumentar a bancada para a gente poder ter mais espaço para trabalhar. Mas não deu certo, então a gente segue como tá aqui mesmo nesse espaço que a gente tem. Então ali fica a churrasqueira, essa outra chapa, o fogão e depois do outro lado fica a pia e a bancadinha que a gente sempre usa ali tanto para decorar bolo quanto para fazer as nossas receitas. Batedeira, a gente também não tem batedeira industrial, nem batedeira muito grande. As que a gente tem são essas duas aí, porque a que a gente tinha, um pouco mais nova, ela quebrou e não deu conserto. Então a gente está se virando com essas duas aí mesmo por enquanto, até a gente comprar mais uma batedeira porque está fazendo falta. Aqui nessa bancadinha, a gente tem as gavetas, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente guarda em cada uma delas. Nessa primeira tem os talheres. Aqui a gente guarda tudo que a gente precisa de faca. Aqui tem as colheres, tem as tesouras, as espátulas, enfim. As espátulas não, as colheres de silicone. Aqui ficam esses utensílios da parte de talher. Na segunda gaveta, a gente costuma colocar plástico filme, papel manteiga, papel alumínio. Tenho aqui também um tapete de silicone que eu não uso mais. Temos aqui as bobinas de saco ali, né, que a gente usa para colocar os doces. Tem as tábuas também. Na terceira gaveta tem os panos. Aqui tem os aventais limpos, tem também ali os panos de prato e tem esses paninhos que são os que eu uso quando eu tô fazendo bolo, né, para limpar o prato ali de chantilly. Esses são os paninhos então que a gente usa aqui na cozinha. E na última gaveta ficam os potes. Aqui tem todos os potes que a gente usa para colocar recheio, tem também as colheres, as xícaras medidoras. Isso a gente guarda aqui, então, nessa última gaveta. E aqui do outro lado, esses armários nós também já tínhamos, né? A única coisa que nós fizemos foi colocar a portinha.
Então, pessoal, não reparem a bagunça, porque no final de semana a gente trabalhou bastante. No sábado a gente só conseguiu lavar todo o chão, lavar a cozinha, e hoje, domingo, que eu tô gravando esse vídeo, como a gente tem que ajeitar os armários, eu tô aproveitando para mostrar para vocês. Aqui a gente tem bastante forma, tem várias formas que a gente não usa, tem alguns cortadores ali que também a gente comprou, mas nunca utilizou. Então, esse armário aqui fica bastante cheio, mas muitas das coisas que nós temos aqui a gente não utiliza. Então, ali do outro lado tem forma, do lado de cá tem mais forma. Essas forminhas aí em cima, olha que tem esse buraco aí, a gente comprou, usamos uma vez só para teste, mas eu não gostei do resultado. A gente assa com um cano que vai aí no meio do bolo, depois a gente tira e esse buraco a gente enche de recheio. A proposta é boa, mas aqui na execução não foi muito legal não, então a gente já abandonou, mas ela fica aí. Depois temos mais formas aí, essas daí são tamanhos de formas grandes, que a gente tem, acho que minha mãe tem umas 5 formas desse tamanho, mas é um tamanho de bolo que também sai, mas não sai tanto assim a ponto de precisar usar todas as formas de uma única vez. Do outro lado do armário, continua com as formas. Esse lado do armário a gente já utiliza mais. São as formas de 20, formas de bolo do tamanho de 17 centímetros, são as redondinhas que a gente mais utiliza. Aqui, então, além das formas, nós temos também alguns aros, mas são aros de tamanho grande, que para nossa cozinha aqui, no momento, a gente não está utilizando e também, para ser sincera, nunca utilizamos. Foi só comprado e estão guardadinhos aí. Esses potes aqui brancos que vocês estão vendo, a minha mãe junta, né? Que ela desocupa aqui na cozinha e a minha tia reutiliza. Então, já tá precisando fazer uma junta aí para poder entregar para ela, porque já tem bastante acumulado. Bem, a outra porta do armário, então, tem os potes que vocês viram e tem ali também algumas jarrinhas, o copo de medida, coisas poucas que a gente utiliza também aqui no nosso dia a dia. Na parte de cima temos mais algumas formas e alguns potes que a gente usa menos. Então eles ficam ali naquele fundinho porque são de pouca utilização. Aqui do outro lado do armário, temos alguns potes de vidro, né? Que a gente usa para chocolate. Tem aqui também, tá vendo aqui esse chão, gente? O armário é ardósia. Então, quando a gente começou a colocar os utensílios aqui, minha mãe colocou esse contact aí para proteger um pouquinho, né? As louças não pegar direto na pedra. Então, ali tem essas potes, né, de vidro e tem ali também as outros potes de plástico, né? Aquelas panelinhas que a gente também usa para chocolate, para atingir o chantilly. E também ficam aqui as panelas que a gente usa para fazer recheio, que fica desse último lado aqui da portinha, ó. As duas panelas, então, que a gente tem, que a gente faz os recheios e faz doce, quando é uma receita só de doce, né, de pouca quantidade, são essas as duas panelas que a gente utiliza. Então, isso que eu mostrei para vocês é o que a gente tem nessas portas dos armários aqui, conforme eu fui mostrando, as panelas, os potes, as formas e mais formas, então, do outro lado. Essa é a visão que a gente tem aqui do fundo da cozinha. Essas louças que estão aqui são as louças do final de semana que a gente ainda precisa guardar. Então, embora a cozinha esteja limpa, ela está um pouquinho desorganizada por conta do trabalho, né? Nós terminamos muito tarde no sábado, então a gente só limpou mesmo, lavou, higienizou tudo e hoje no domingo a gente deixou para organizar esses armários, organizar todas as bancadas que vocês vão reparar aqui, tá um pouquinho bagunçado. Bem, aqui então está a churrasqueira. Até hoje a gente não sabe por que quando foi reformar não derrubou a churrasqueira pelo menos. A gente teria tido aí um espaço maior de bancada, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Não derrubou a churrasqueira, hoje em dia a ideia é embutir um forno aí, mas a ideia ainda precisa ser ver certinho se cabe, se não cabe, se, enfim, se é uma boa realmente ideia ou não. Esse tripé aí que tá aparecendo no vídeo, a minha irmã achou lá na cafeteria, no depósito da cafeteria e trouxe aqui para a cozinha. Essa é a nossa geladeira, uma geladeira simples, pequena,
Então, como eu falo para vocês, a gente não tem condições de pegar muita encomenda porque a geladeira não comporta. Temos ali, como vocês viram, uma televisão e temos aqui também 2 mesas, que são as nossas mesas de trabalho. Aquele chantilly Norcal que está ali na pontinha da mesa, eu precisei tirar da geladeira para descartar. Assim como outros que nós compramos no final de semana, ele também empedrou. Eu não sei o que está acontecendo com o chantilly. A gente vai tentar levar na loja para ver se consegue trocar novamente. Bem, essas 2 bancadas então, as 2 mesas que a gente tem de trabalho e 2 cadeiras apenas, porque sentar é o que a gente menos faz quando está trabalhando, né? A correria é grande, não dá tempo de sentar. Agora vamos para as bancadas. A bancada também tá bem bagunçada, porque o final de semana foi bastante corrido. Vou mostrar aqui na agenda para vocês, olha. Dia 16, a gente trabalhou bastante, tivemos aqui 1000 doces para fazer e várias encomendas, olha. Então, assim, tiramos muita coisa dos armários, muita coisa fora do lugar. E hoje, domingo, dia 17, a gente não tinha nada para fazer. Então, por isso que a gente está aqui na tarefa da organização de todas essas bancadas que a gente tem aqui bastante bagunça para arrumar. Então, aqui desse lado da bancada, nós costumamos deixar as tabelas de preço ali, né? As tabelas dos doces. Ficam aqui essas canetas. Isso daqui é lá do café que a minha irmã trouxe no final de semana. E também essa batedeira que a gente costuma utilizar mais para fazer massa. Fazer pão, fazer outros tipos de massa, a gente utiliza ela para sova. Aqui embaixo, a gente tem essa boleira aí, que a gente não usa. Temos aqui também as grades, que a gente usa para resfriar o bolo, a bailarina. Esses pratos aqui que estão no plástico bolha não ficam aqui, mas como nós utilizamos na semana passada e também nessa semana, eles estão provisoriamente aqui. Temos ali alguns potes também e um suplá. Essa panelinha aí é que a minha mãe gosta de utilizar para fazer geleia. Ali no fundinho, aqui a gente tem umas agendas mais antigas que a gente sempre deixa aqui para rascunho. E ali aquele pote de milho que chegou, que a minha irmã comprou para usar na pipoqueira. Sabe aquele milho que fica bem redondinho? Ela comprou, não tinha onde pôr, a gente enfiou ali no fundo. Aqui agora a gente tem alguns potes. Esse último aqui tem coisas que a gente também não usa ou usa pouco, né? Então ficam ali. Nesse pote aqui, a gente costuma guardar as espátulas de textura e tem também aqui um carimbo. Esse é o único carimbo que a gente tem. A moda acho que já passou um pouquinho, né? A gente comprou só esse daí de flor, que a gente usou bem pouco também, mas ele tá guardadinho aqui. E tem as espátulas de textura também, que eu só tenho esse tipo de espátula aí, somente essas plásticas. E aí também ficam alguns pincéis que a gente deixa para utilizar aqui somente na cozinha. Então, isso fica nesse potinho pequeno aqui. Esse outro pote tem algumas coisas que a minha irmã usa lá na cafeteria, olha. Algumas forminhas, então ficam também aqui. Nesse último é que tem coisas que a gente não usa, tá vendo? Aqui tem algumas forminhas, forminhas de pudim. Às vezes compra, né, usa a embalagem algumas unidades, então o restante, conforme vai utilizando, vai sobrando, ela vai guardando aqui. Ou então as forminhas que ela já tá em uso, ela também deixa aqui nesse pote para separar das outras que ainda estão novas ali guardadas. Tem a batedeira, a pipoqueira, né, que eu falei para vocês. E isso daqui eu já mostrei que ela tinha comprado, olha. Mas ainda não conseguimos arrumar o armário para guardar em outro lugar. Então, algumas das forminhas ainda estão ali. Esse pote grandão aqui, a gente guarda essas outras vasilhas aqui que a gente utiliza para colocar recheio de bolo. Então, para não ficar exposto no armário não cabe, no armário que tem porta não cabe, né? Então, a gente deixa elas aqui dentro desse potão para ficar mais guardado, mais bem guardado e não pegar poeira, nem sujeira, nem nada. Fica nesse potão aqui. Aqui nós temos um freezer. Nesse freezer a gente costuma colocar quando é muita encomenda de doce e precisa fazer com antecedência, né? A gente costuma colocar aí. E também a gente guarda as polpas. Aqui no cantinho tem mais 2 banquinhos, tem essa mesinha aqui que fica de apoio, que a gente usa quando tá muito trabalho para fazer, para poder colocar as caixas de doce. Ali no cantinho, esse daí são sifão, né?
que a minha irmã trouxe lá da cafeteria também. Sifão de chantilly. Aqui, olha, tem uma janelinha, tá lá embaixo no quintal. Ali tem uma parreira que meu pai plantou para ver se a gente consegue fazer uma parreira de uva. Tá pequeno ainda. Aí temos aqui mais uma mesinha. Essa mesinha a gente usa bastante também. Principalmente quando tem que minha mãe vai pesar doce, já coloca ali pertinho da balança para facilitar. Dessa bancadinha nós temos o micro-ondas e tem aqui a balança. É uma bancada bem pequena essa. E embaixo aqui da bancada nós temos uma... como que chama aquilo? Acho que é uma amassadeira, não sei se é isso que chama. É para fazer pão, para amassar pão. A gente não usa, usamos muito pouco, então ela tá aqui, fica aqui guardadinha. A gente colocou esse plástico para proteger também, para não pegar poeira. Isso aqui, tudo que tá aqui embalado, é tudo utensílios dessa máquina aí. E nessa caixinha também tem as partes de colocar o moedor, as outras coisas. Aqui tenho alguns poucos corantes, a bombinha, que são as coisas que a gente usa aqui no dia a dia. E aqui embaixo tem vários potes que eu vou tirar daqui e colocar ali na mesa para poder mostrar para vocês. Ó, coloquei todos os potes aqui na mesa e vou mostrar o que a gente costuma guardar em cada um deles. Já coloquei todos eles aqui, abri todos já para facilitar, porque com uma mão só fica mais difícil. A minha mãe já tá separando as coisas ali para poder fazer o bolo que a minha irmã vai levar na cafeteria amanhã. A gente tem feito os bolinhos agora redondinhos de 20 centímetros também. E tem dado certo lá, cabe, né, na bancada, na portinha que ela tem da área fria dela, então deu certo. Esse pote eu guardo os bicos. Como vocês veem, eu não tenho muitos bicos. São alguns poucos que são os que a gente mais utiliza. Esse cortador quadradinho é o que a gente faz a palha italiana quando é de encomenda de cento. Nesse outro pote, eu tenho aqui alguns moldes de silicone, da época que a gente fazia doces decorados, né? Doces personalizados. Muitos aqui eu utilizei demais, como esse daí de flor, esses aqui, né, dos super-heróis ali, do Super-Homem, tinha do Batman. Mickey usamos muito, uma festa clássica nunca cai de moda. Esse daqui foi tema de Moana, usei uma única vez. Esse daqui é da Masha, nunca utilizei. Muitos aqui eu nunca utilizei. Eu comprei, mas acabou não saindo festa. Ou saiu e eu fiz na mão, como esse daí que era do Toy Story. Era muito grande o molde para colocar em cima do docinho, então eu modelei à mão mesmo. Então esses moldes de silicone ficam todos aqui. E por enquanto não tenho pretensão de voltar a utilizá-los não. Esses outros dois potes que eu tenho aqui também são utensílios que a gente utilizava quando fazia bolo de pasta americana. Então aqui tem cortadores de vários tamanhos, vários modelos, tem placa aí de textura, enfim, tem carretilha, tem várias coisas também que a gente usava muito quando fazíamos os bolos de cenográfico, né? Bolo fake de pasta americana. Desse lado a mesma coisa, tem esse raspador aí que a gente nunca utilizou e outros utensílios maiores também de pasta americana. Essa canaleta aqui, eu deixei esse pedaço de canaleta que a gente utilizava para fazer borboletinha de festa de tema de jardim. A gente colocava a borboletinha para secar ali naquela canaleta, então ela secava com as asinhas dobradas, ficava muito bonitinho. Tudo isso daqui a gente mantém aqui nesses dois potes, ficam ali naquele armário que eu mostrei para vocês, mas são coisas que no momento nós não estamos utilizando. Tem jogos aqui de cortadores de vários tamanhos, olha aqui, ó. A gente tem redondo, quadrado, triangular, esse outro aqui, modelo mais de florzinha, que maioria aqui são peças grandes, né? Então nunca teve muita utilidade. Nós compramos, mas não sabia escolher peça, enfim, comprava, mas muitas coisas aqui a gente não chegou nem a utilizar. Então, esse lado aqui tem os outros potes. Esse pote menor aqui em cima, a gente costuma deixar o que tá aberto. Então, aqui vai ter tapetinho aberto. Quando a gente dobra a forminha, né? Que são menos doces do que a quantidade de caixinhas, também o que tá aberto fica nesse pote
para facilitar depois. Nesse outro potinho é quando sobra a forminha dobrada, porque algumas marcas mandam mais que 50. Então, o que vai sobrando a gente vai deixando dobradinho aqui para quando algum cliente que não escolhe cor nenhuma, é festa que não precisa de cor específica, a gente vai utilizando essa sobra aqui. Esse potinho tá bem desorganizado, que a gente mexeu com ele no fim de semana, mas aqui a gente deixa as outras caixinhas que a gente ainda vai organizar. Costumamos deixar separadinhos assim pelo elástico, sabe? Por cor. Tá vendo? A gente costuma deixar organizadinho assim. Então, a gente precisa ainda vir aqui e arrumar do final de semana que a gente utilizou. Então, tá meio bagunçado ainda. Antigamente, a gente deixava esse pote aqui cheinho de forminha. Hoje em dia, a gente compra conforme a necessidade. Não deixamos mais estoque de forminhas coloridas. O nosso estoque hoje é de forminha branca. Então, se o cliente não pedir colorido, a gente tem colocado só na branca para ficar mesmo um padrão e facilitar aqui a nossa vida também, porque nem sempre a gente acha as forminhas da cor que o cliente quer na loja, né? Às vezes precisa ficar saindo para mais de uma loja, então se ele não pede, a gente está mandando na branca mesmo por padrão. E aí depois, então, eu venho organizando dessa forma aqui, separando por cor os montinhos para facilitar e a gente saber, né, ter controle mais fácil do que nós temos aqui em estoque. Tá vendo? Olha, essas aqui já estavam bem organizadinhas e depois eu vou vir, então, arrumar o restante. Então, nesses 3 potes, é isso que a gente guarda. As caixinhas fechadas, as abertas, as sobras, e é isso que nós temos aqui. Nessa latinha, eu tenho alguns pós de decoração e glitter. Outra coisa que a gente usa bem pouco aqui nos nossos bolos, né? São alguns, então, que nós temos aqui, para quando o cliente pede. Essas são as opções que nós temos aqui já de sobra. Aqui nesse outro pote nós temos algumas embalagens. Esse pote, na realidade, são coisas que a minha irmã utiliza lá na cafeteria. São embalagens de torta que ela deixa aqui. E nesse outro pote nós temos embalagens plásticas. Aqui tem também algumas mangas de confeitar e outros saquinhos que a gente usa para pirulito, quando fazia, né? E também aqui tem outras embalagens, outros saquinhos que a minha irmã coloca as broas, os pacotinhos para fazer para cafeteria. Isso é o que a gente guarda nesse outro pote aqui também. E já voltei aqui então para o armário, olha, os potes todos que eu mostrei para vocês, o que a gente costuma guardar. E essa daqui é a bancadinha então que a gente tem do lado de cá. Vou mostrar para vocês agora uma visão geral aqui da cozinha, então. Ali tem a bancada do micro-ondas, uma geladeira, um freezer, a bancadinha no fundo, 2 mesas e do outro lado os armários e a área de pia. É tudo muito simples, mas a gente pretende ainda comprar mais uma geladeira, porque faz falta aqui. A gente consegue colocar apenas 4 bolos grandes nessa geladeira aí. Se são bolos menores, a gente ainda consegue fazer um pouco mais. Se não, só 4 bolos é o suficiente aí para encher a geladeira já. E faltou também mostrar ali a nossa despensa, né? Mas para o vídeo não ficar muito comprido, vou mostrar rapidinho aqui só a prateleira que a gente tem o nosso estoque. Temos ali então os cremes de leite de lata, ali tem o leite condensado cozido, creme de leite e leite condensado de caixinha, o outro condensado de lata. E aqui nós temos alguns chocolates, tem ali a cobertura, o chocolate ali da Melken ao leite, esse chocolate branco. No final de semana, o chocolate da Nestlé de barra, que estava com preço melhor. Então, minha irmã trouxe o da Nestlé, que a gente usa para fazer as mousses. Aí, aqui temos também alguns outros itens, o óleo, fermento em pó, açúcar, refinado, açúcar, leite em pó, o leite, chantilly, o amélia e o Nurcal. Temos aqui coco ralado de flocos e coco fino, chocolate em pó, granulado.
Aqui tem a goiabada que a minha irmã usa lá na cafeteria para fazer o bolo, Nutella, bombom e o Nesquik. E na prateleira de cima, nós temos ali algumas embalagens também e algumas outros utensílios de fitas, de fechador, algumas coisas desse tipo. E do lado de cá, nesses potes, nós temos ali forminhas daquelas de fazer bombons. Vários modelos também. Qualquer dia que tiver com um pouco mais de tempo, eu venho mostrar para vocês em maior detalhe tudo que a gente ainda tem naquela despensa ali. Então aqui, ó, todo lado de fora da cozinha, toda essa parte aqui, ela é de vidro. Tem uma janela bem grandona aqui, olha. É um piso só, dá o quê? Uns 50 centímetros mais ou menos ali fechado. E para a parte de cima, até em cima, é tudo vidro. Isso acaba contribuindo para ficar bem quente, né? Apesar de ter a janela bem grande ali, acaba ficando bastante quente esses vidros aqui todos. Essa é a cozinha, então. Que ainda falta, como eu falei para vocês, né? Ajeitar essas bancadas, que a gente ainda vai fazer isso hoje. Enquanto minha mãe faz o bolo, eu fiquei responsável por organizar as bancadas e os armários. E o vídeo com a rotina desse sábado, né, do dia 16 de dezembro, eu vou colocar aqui no canal na quinta-feira o vídeo então dessa rotina do final de semana. Aqui do lado é a porta de entrada da cozinha, que foi o início do vídeo, né, que eu mostrei para vocês. Também é tudo de vidro a parte de cá, olha, da mesma forma. Essa portinha branca aí que é a nossa despensa. Assim que der, eu faço um vídeo mostrando tudo que a gente tem ali guardado. Então é esse, pessoal, o vídeo dessa semana. Essa é a visão da nossa cozinha, olha, tudo de vidro. Minha mãe já tá ali fazendo o bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.